Olá, boa tarde! Vamos começar hoje a nossa live sobre um tema muito importante agora, né? Nesse período aí de frio, de inverno, de várias infecções virais que a gente acaba passando e nossos filhos também. Então hoje a gente vai conversar sobre os nutrientes que afetam a imunidade, né? Como que a gente pode estar atuando, né, conforme a nossa alimentação, suplementação, o que realmente, né, a gente acaba tendo de evidência científica para melhorar esse quadro. Então, essa live a gente vai abordar vários aspectos envolvidos na formação da imunidade que a gente pode fazer para melhorar. E no final dessa live, a gente vai estar indicando 3 alimentos chaves para você inserir na sua alimentação e dar um up na sua imunidade, assim como também 2 hábitos que você precisa incluir para fazer o reforço da imunidade. Mas para isso, eu vou convidar a doutora Larissa Reinaldo, que é uma médica nutróloga maravilhosa, para conversar com a gente sobre esse tema. Iniciar essa nossa conversa, esse nosso papo. Então, se você que está participando tem dúvidas, você pode deixar por escrito que no final da live a gente responde. Olá, doutora Larissa, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, né, por estar aqui conosco, disponibilizando seu tempo. É muito bom sempre tê-la por aqui. Ai, que bom, Mariel, que bom. Obrigada pelo convite. E, doutora, conta pra gente um pouquinho, né, a sua formação, qual área que a senhora acaba atendendo também, né, pra gente, pro pessoal ficar sabendo também um pouquinho aí da sua prática. Uhum. Então, meu nome é Larissa Reinaldo, sou médica nutróloga, atuo presencialmente aqui em Balneário Camboriú, no nosso consultório, Lixo Medicina Saudável. Hoje a gente atende uma gama muito ampla de pacientes, né, Mari? Desde pacientes que querem melhorar a imunidade, que é o nosso tema, desde mulheres ali no climatério, menopausa, crianças também ali com melhor introdução alimentar, algumas seletividades alimentares, da parte psicológica, né, ali de transtorno de imagem, e principalmente emagrecimento, né, que é um dos principais ali, um dos principais motivos de consulta. Perfeito. E todos esses públicos, né, a gente sabe que precisa cuidar da questão de imunidade, né? Afinal, a gente sabe que essa questão viral ela aumentou, né, nos últimos 10 anos ali. A gente sobreviveu a uma pandemia, a gente teve mudanças em relação, né, ao nosso sistema imunológico. Então, acho super importante a gente estar pontuando, até porque muitas pessoas acham que para melhorar a imunidade é comprar uma vitamina C na farmácia, tomar e ficar bem, né? E a gente sabe que isso vai muito além disso, né? Que para melhorar a imunidade a gente precisa ter vários fatores que precisam estar alinhados. Então, vou começar falando um pouquinho e a gente vai, né, colocando ali um pouco essas questões sobre o que é a imunidade, né? Então, a imunidade nada mais é que uma resposta do nosso corpo a algum agente estranho, algum invasor, né? No caso, por exemplo, ali da gente fazer um cortezinho na mão, né? A gente vai ter um recrutamento ali, né, dessas células brancas para não tá deixando isso infeccionar, isso piorar. Então, a nossa imunidade pode estar voltada a isso, ou também, né, um vírus que está circulante ali e a gente teve contato com ele, então o nosso corpo ele precisa responder a esse vírus, né? E aí a gente fala de 2 tipos de imunidade que a gente tem, né? A imunidade inata e a imunidade adquirida. A inata é aquela imunidade que a gente já recebe lá, né, desde que a gente nasceu. Então, é isso que eu falei. A gente conseguir se manter saudável, sobrevivendo nesse mundo frente a vários desafios. Então, a gente tem um limiar de células brancas, né? Então, quando a gente vai pegar ali, né, nos nossos exames, ali leucócitos, todas as nossas células brancas em parâmetros normais, tá? Existem algumas pessoas com algumas condições no qual isso é afetado. Então, a gente sabe no caso das doenças autoimunes, no caso de um câncer, no caso de AIDS, né? Então, ela já tem essa imunidade mais comprometida. E a imunidade adquirida é a imunidade que a gente também começa a ter no início da vida, porém é aquela imunidade, né, que as crianças principalmente sofrem bastante, porque elas precisam ir construindo. Eu sempre falo, né, as mães às vezes ficam de cabelo em pé,
Porque nos primeiros 2 anos de vida dessa criança, 3 anos, ela vai pegar infecções virais, né? Para ela fortalecer o seu sistema imunológico. E para que ela consiga vencer, e eu sempre digo, construir o tijolinho da imunidade, ela precisa ter suporte nutricional. Se ela não tiver, fica mais difícil dela vencer essa etapa, né? Então a gente sabe que tem esses 2 tipos ali de imunidade, né? E aí muita gente pergunta, mas quando que a gente acaba formando essa imunidade? E aí vem uma área que eu amo trabalhar, todo mundo sabe, né? Que eu sou especializada no tratamento gestacional, que é na gestação. Sim, já lá no ventre materno a gente acaba passando, né? Para esse bebezinho informação através do líquido amniótico, através da placenta, né? É esse sistema imunológico para que esse bebê ele esteja mais protegido frente a infecções. Então, uma mãe que se alimenta bem, uma mãe que tem uma boa microbiota intestinal, que ela tem uma, né, gama de variedades ali de bactérias intestinais e principalmente em maior concentração as boas, ela vai favorecer essa criança e vai reduzir também o risco de doenças psiquiátricas como esquizofrenia e transtorno de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa, né, nessa imunidade que precisa vir ali desde o ventre materno, não é só para te deixar mais forte em relação a uma gripe, um resfriado ou essas, né, doenças virais, mas também é como essa criança vai ser na vida futura. Então, realmente, o impacto da imunidade, ele é muito grande. E aí a gente sabe que o impacto da microbiota materna é importante. Então, a microbiota, né, é essa população de bactérias, fungos, enfim, que a gente tem ali no nosso âmbito intestinal, que se em equilíbrio vai trazer saúde, vai trazer boa produção de anticorpos para a gente conseguir se defender. E quando está em desequilíbrio, muito pelo contrário, né? Aí que vai entrar vários problemas que as pessoas desenvolvem. Hoje a gente acaba, né, atendendo, né, Larissa, muitas questões voltadas a essa parte intestinal danificada. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho pra gente, né, essa relação do intestino, né, tem algumas características, algumas inflamações que acabam acontecendo ali a nível intestinal e que impactam diretamente na imunidade. Então conta pra gente um pouquinho. Mari, olha só, quando a gente fala de imunidade, como você bem relatou, a imunidade eu sempre falo que é como se fosse um exército, né? Para deixar um pouco mais contextualizado e um pouco mais fácil de entender para os pacientes. Então, a gente vem controlando os nossos exércitos, a gente sempre fala que a gente tem uma linha de frente. Essa linha de frente, como você gosta desse tema, foi a nossa, que foi feito ali na nossa concepção, né? Ali antes, a gente fala dos 1001 dias do bebê, né? Que vem ali desde o período da concepção. Então, esses ali é como se fossem nossos exércitos iniciais, que os nossos pais nos deram, né? Durante todo esse período. Mas a gente sempre fala que o nosso exército pode ser aumentado e melhorado. Né? Então, quando a gente fala de imunidade, a gente tem imunidade inata, que foi essa entregue para nós, né? Os primeiros soldados, e depois a imunidade adquirida, né? Que é o que a gente vai desenvolver durante ao longo do tempo, enfim. E quanto mais contato com alergeno, que são essas substâncias estranhas e nocivas no nosso corpo, mais a gente vai melhorando o nosso exército. Por isso, como você bem comentou, é fundamental que as nossas crianças, né, entrem em contato, digamos, com diferentes tipos de substâncias, diferentes tipos de alimento. Que quanto maior a nossa variedade alimentar, melhor, né? Que a gente vai melhorando e capacitando o nosso exército ali para o combate dessas possíveis infecções, seja a base de vírus, bactérias, fungos, o que for. Até porque a gente também tem uma imunidade contra substâncias que são naturais, como a gente fala, né? Porque a gente reconhece aquela substância como estranha para o nosso corpo e é como se fosse uma coisa nociva, por mais que muitas vezes sejam substâncias naturais. E quando você aborda essa parte dessa alteração da nossa microbiota intestinal, né, Mari, trazendo para o nosso intestino, existe um equilíbrio, como você comentou. O nosso corpo ele tem bactérias que são benéficas para nós, né? Então, às vezes a gente faz uma seletividade de bactérias que nos tragam mais benefícios do que malefícios. Mas ainda assim é uma balança, Mari. Então, às vezes, dependendo de como a gente tiver contato com alguma outra substância, algum outro alergeno, a gente vai produzir mais bactérias maléficas do que bactérias que nos trazem melhora, né? E quando existe um desequilíbrio, a gente já vai começar a falar da desbiose, que a gente comentou. Então, uma desbiose nada mais é que é um desequilíbrio na nossa flora bacteriana. E depois a gente já tem uma nova seletividade ali de outros bichos também que fazem parte do nosso intestino,
por exemplo, a parte dos fungos também. Então, quando existe um desequilíbrio entre bactérias e fungos, a gente já começa a falar de outras patologias. E provavelmente a gente já vai abordar a parte de SIBO, SIFO e, consequentemente, a parte de desbiose, que eu tenho certeza que você encontra bastante por aí, né, Mari? Então, não sei qual seria a sua visão em relação a SIBO e SIFO. Assim, essa visão assim, da diferença de tratamento, seletividade, como você enxerga ali, Mari? Então, a questão da desbiose, hoje a gente encontra quase que praticamente, eu digo, em 80% dos pacientes, né? Porque a desbiose, ela vem geralmente, né? Desses alimentos que eu tenho muitas vezes uma resistência, uma alergenicidade tardia e não imediata, né? Então a gente não vai fazer um exame de GE e vai ver que eu tenho alergia. Mas eu sempre tenho alguma coisinha ali. Ou é o meu intestino que me incomoda, é o meu cabelo que cai muito, ou a minha pele que tá cheia de uma bolinha que nenhum dermatologista consegue ali identificar, né? Nenhuma pomada cura, né? Ou às vezes eu tô ali com essa candidíase de repetição ou infecção urinária de repetição. Tem várias situações, né, que são voltadas. E uma coisa que eu gosto de falar muito é quando a gente tem, né, essa questão da desbiose, do desequilíbrio, o que primeiro rompe nessa pessoa, né? A gente fala que rompe a barreira ali de proteção intestinal. Sempre falo que o nosso intestino, ele tem essa barreira de proteção contra essas substâncias estranhas, contra proteínas mal digeridas, né? Então a barreirinha, ela tá aqui, ela tá toda ali fechadinha. Mas com o passar do tempo, com o consumo de alimentos que não fazem tão bem, que não são tão digeridos, que você perdeu a sua capacidade de digerir, essa barreira ela vai abrindo. Então, esse alimento que não era para passar, ou essa substância, essa toxina que era para ficar aqui barrada, ela vai o quê? Ela vai começar a passar e aí vai causar reações imunológicas no nosso corpo e o nosso corpo fica combatendo. Então, como se ele estivesse numa guerra constante. Isso faz o quê? Ele não tem tempo, muitas vezes, de lutar. Então, eu fico muito resfriada sempre, né? Bate um friozinho, um ventinho, eu já tô doente de novo, né? Eu vivo de infecção urinária porque eu não consigo realmente ter esse suporte ali para estar, né, realmente absorvendo bem, produzindo bem os anticorpos, porque é ali no intestino que eu acabo produzindo muito isso, né? E a gente tem essas condições inflamatórias, né, que é a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano ali, né? Que a gente tem uma pessoa com muita fermentação nesse intestino. Então essa pessoa é aquela pessoa que ela fica reclamando, sempre tá estufada, sempre tá com excesso de gases, né? Ela vive com aquela dor, ela até tenta tirar glúten e lactose, mas parece que não resolve. Eu tenho vários casos aqui, principalmente de mulheres que buscam engravidar, mas se essa parte não tá ajustada, não adianta a gente, eu digo, nutrir se tu não arruma a primeira casa, né? Como que tu vai passar ali, vai pegar, vai perfumar a tua casa, vai encher de produtos lindos, se a casa tá suja, se tu não limpou o que precisa limpar. Então é isso que a gente precisa fazer ali com o nosso organismo, né? E eu tenho pego, sim, muitos casos de SIBO e também dermatites de repetição, os números crescentes de TDAH têm muita relação com essa alergia mais tardia e que pode ver uma criança geralmente que tem esse transtorno de desenvolvimento, uma criança que tem esse perfil alérgico de pele, o intestino não funciona, ela faz cocô estilo, né, cápricas, que a gente fala estilo bolinhas. Então, que não é um tipo de fezes ideal, ela não consegue realmente ter uma produção boa de bactérias e absorver bem os nutrientes. Então, realmente são condições que a gente precisa avaliar quando a gente pensa na imunidade. Tá fazendo cocô todos os dias? É um ponto primeiro a gente observar. Esse cocô é um cocô que ele é mais difícil de sair, é um cocô mais ressecado, mais duro? Não, ele é muito mole, diarreia? Ou não, ele é estilo banana madura? Eu sempre falo que o ideal é estilo banana madura. E eu até tenho aqui pra gente sempre conversar essa escalazinha de Bristol. Então, eu mostro para os pacientes, né, que a gente tem, deixa eu ver se pega ali, a gente tem 7 tipos ali de fezes, né? As 3 primeiras com mais ressecamento ou padrão alérgico e as 3 últimas também com intolerâncias digestivas, né? Com esse tipo de fezes, né, mais diarreico. Então, o tipo ideal, quando a gente pensa em imunidade, né, é o tipo de fezes tipo 4. Então, se essa criança, se esse adulto não chega nesse padrão de fezes, primeira coisa que a gente precisa avaliar é como está essa condição intestinal e digestiva. E quando eu vou avaliar, Lara, eu gosto muito, eu sempre busco muito para saber como está a mastigação dessa pessoa.
porque é um dos fatores principais. Hoje as pessoas, né, mastigam rápido, praticamente nem mastigam, engolem aquela comida. E eu falo, como que deu tempo do teu organismo liberar o suco gástrico para quebrar esse alimento? De liberar as enzimas pancreáticas que vão fazer a digestão ali do que a gente precisa, né? Não vai dar tempo. Então, o que vai acontecer? Esse alimento cai inteiro, né? Vai cair no intestino da pessoa, vai ficar fermentando ali, vai passar através dessa barreira que praticamente já deve estar destruída e vai causar reação imunológica, tá? Então, é um dos pontos que eu sempre gosto de avaliar. Você fala também que gosta de fazer a avaliação através da língua, né? Eu acho que as avaliações são complementares, né, Mari? Como você tinha comentado ali da barreira intestinal, essa união entre as células, ela é fundamental, que é o nosso filtro, né? E quando ela já começa a abrir, eu já não tenho esse filtro aqui. Então, quanto maior a abertura, mais facilidade tem para entrar alergenos. E essa abertura, ela tem a ver com o tempo de contato que o paciente tem com substâncias nocivas, né? Porque eu posso ter uma abertura assim, uma abertura assim, uma abertura assim. Isso tem a ver realmente pelo contato. Então, a gente tem um sistema digestivo, digamos, que a gente tem uma renovação celular relativamente rápida, né? Não é como a pele, que a troca celular é mais intensa, mas a gente tem muitas vezes, Mari, a gente consegue renovar o nosso tubo digestivo em mais de 40 dias, que é um tempo relativamente hábil. E as pessoas pensam, eu não tô comendo saudável. Mas tudo bem, quanto tempo eu consigo recuperar, por exemplo, a minha produção celular no tubo digestivo? Então, se você for ver, não é um tempo muito longo, mas ainda assim, quanto mais tempo eu tenho esse filtro aberto, mais passam coisas, e passam coisas com peso molecular maior. Então, o paciente tem quadros infecciosos e inflamatórios mais longos e mais difíceis de tratar, muitas vezes, né? Então, por isso que a gente tem que pensar, beleza, essa abertura aqui de uma célula para outra, quanto que passa de alergeno? E quanto mais tempo de abertura tem, pior fica. E quando a gente fala da parte prática da avaliação, por exemplo, de desbiose, ou pensando em SIBO e SIFO, uma das coisas no próprio exame físico que a gente faz é pedir para o paciente abrir a boca, né? Porque a nossa língua, quando a gente vê, a gente consegue avaliar pela própria coloração, Mari, se eu tenho uma seletividade, por exemplo, de microbiota nessa região. Então, por exemplo, se eu tenho muita saburra na boca, que é aquela língua, digamos, mais branca, a gente tem uma seletividade, por exemplo, de fungos ali. Na verdade, o nosso corpo tem bactérias e fungos. Existe um equilíbrio entre eles. Se eu tenho uma maior produção de fungo, pode ser realmente porque eu estou infeccionada com fungo ou porque a minha quantidade de bactérias reduz. Então, não sei se você já ouviu falar que tem vários pacientes que usam aqueles enxaguantes bucais. Todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Aquilo ali eu já produzo uma seletividade bacteriana. Consequentemente, a gente tem uma produção maior de fungo. Então, eu já tenho uma seletividade na boca. E como você comentou ali da mastigação, né, Mari? Na mastigação, a gente tem que várias enzimas, elas são secretadas só e somente só na saliva. Então, se eu tenho uma mastigação insuficiente, eu já não tenho uma digestão adequada que inicia na boca. Então, muitos pacientes que vêm, eu consigo mastigar, mas assim, é mais ou menos. Mas o mais ou menos, a nossa ingestão já começa na boca. Então, por isso que uma parte prática de avaliar se o paciente já poderia ter uma SIFO, por exemplo, que é a hiperproliferação fúngica, como você tinha falado de SIBO, que é a hiperproliferação bacteriana. As duas são desbioses, são desequilíbrios. Mas na parte prática, a gente consegue avaliar muito bem na boca, como uma porta de entrada, por exemplo, para a entrada de fungos, né? E uma outra região bem interessante que a gente avalia também, Mari, pensando no próprio intestino, é quando a gente avalia entre os dedos, né? Ali nos dedos dos pés, principalmente, aquelas micoses que a gente chama, né? Porque imagina, a boca, eu tenho um contato com o meio externo. E o nosso tubo digestivo a nossa porta de entrada é a boca. E a nossa porta de saída é o ânus. Então, é o contato que o nosso tubo digestivo tem com o meio ambiente. Por isso, são duas áreas muito importantes serem avaliadas. Mas a nossa pele, como você comentou, também tem que ter uma avaliação necessária para a gente ver. E tem bolinha na pele? Coça. Já usei vários cremes e não melhora, né? Então, a gente também já pode pensar uma certa seletividade ali de bichos, né? Gerando infecção e inflamação. Com certeza. E eu falo que é sempre importante considerar o indivíduo como um todo, né? Então, fazer essa avaliação da língua é bem importante, né? Ver se tem a marcação dos dentes, ver se tem muita rasura na língua. Tudo isso identifica sinais e sintomas para a gente correlacionar qual o melhor tipo de tratamento, né? Então, eu sempre falo que não é só olhar os exames do paciente. Muitas vezes os exames podem estar até normais,
né? Mas a clínica do paciente nos mostra que a condição não tá boa, né? A gente vê aquela barriga com flatulência, a gente observa as unhas descamando, quebrando, né? Com listras, muitas vezes com manchas. Então, isso já tá mostrando pra gente que a absorção de vitaminas está praticamente nula, né? Então, a gente precisa fazer esse reforço, né? Pra gente melhorar todo o sistema imunológico, né? Porque o organismo, ele vai, se você não tem realmente ali a quantidade correta de nutrientes, ele vai deixar muitas coisas em a ver, né? Então, o cabelo vai ficar ruim, a unha vai ficar ruim, ele vai primeiro priorizar sobreviver, se manter ali. Então, você fica aquela pessoa que fica arrastada, que fica sem ânimo, que fica cansada, né? E que fica com doenças de repetição. Eu sempre falo, doenças de repetição precisam ser avaliadas. Ah, tive uma candidíase, daqui a pouco repetiu de novo, daqui a pouco migrou uma infecção, né, urinária. Opa, a gente precisa ver, porque esse sistema imune não está funcionando da maneira correta, né? E é importante a gente entender que toda essa questão, ela é muito voltada também para a parte da dieta. O que a gente se alimenta, né? O que a gente consome no nosso dia a dia, foi bem isso que você falou, da cronicidade do consumo alimentar. E o que a gente mais vê? Às vezes até a pessoa, ela tem um hábito que ela come uma fruta, às vezes ela come uma folhinha de alface, né? Mas ela tem uma cronicidade de açúcar muito grande na dieta. Ela tem uma cronicidade de gordura saturada muito grande porque ela está sempre comendo fast food. E aí, para esse tipo de pessoa, a gente precisa pensar, né, num período de tratamento, muitas vezes, com uma limpeza desses alimentos, né? Até pela questão do hábito, né? A gente até conversou na outra live sobre essa questão das papilas gustativas, né? O quanto elas impactam, porque aquela pessoa que come aquele alimento, ela quer aquele alimento de novo, né? É viciante para ela aquele alimento. Até pela própria produção bacteriana, né? As bactérias ruins se alimentam desses alimentos. E a gente sabe que quando a gente tira aquele alimento, né? A melhora, a resposta das papilas é muito rápida, né? E esse paciente, ele consegue ter uma melhora significativa em um curto período de tempo. Então, assim, quando a gente pensa em imunidade, a gente não pode esquecer que o hábito alimentar, ele vai ser crucial, né? Porque é dali que a gente vai absorver bem, captar os nutrientes, ter as vitaminas, né? E é importante a gente falar, né? Quais são ali as vitaminas importantes para a melhora da imunidade, né? Como a gente comentou inicialmente, muita gente acha que, tô gripada, já vou lá, tomo uma vitamina C e vai resolver a vida. A vitamina C, ela nos ajuda sim no fortalecimento da imunidade, mas não sozinha, né? A gente precisa ter uma dieta limpa nesse primeiro momento, então realmente, sem excesso de açúcar, sem excesso de farinha, né? Alimentos de padaria, aquela pessoa que fica repetidamente, né, comendo alimentos de padaria, uma empadinha, um pastel assado, mas esse é integral. Mas muitas vezes o integral tá cheio de gordura ali. Então não é só essa questão do ser integral. A alimentação, ela precisa ser mais limpa, né? A gente precisa saber o que tem naquele alimento. E muitas vezes voltar, né, para dentro da nossa casa, estar preparando sim o alimento. Eu sempre digo, a gente não vai ter ganho se a gente não tiver esforço também, né? Não adianta eu querer ter uma alimentação saudável e comendo tudo de pacote, não vai funcionar. A gente precisa ter esse equilíbrio. Então, e muitas vezes as pessoas acham que, mas é muito difícil, eu não sei cozinhar, né? Eu não consigo ir, enfim. E é 5 minutinhos do teu dia, muitas vezes, para organizar o que tu vai levar. Isso muda completamente a tua resposta inflamatória, a tua resposta alérgica, né? E melhora, consequentemente, a tua imunidade. Então, se a gente fosse aqui listar, né, alguns nutrientes que são importantes para essa questão da resposta, né, a melhora da imunidade, eu citaria sim a vitamina C, que tem uma resposta muito boa para a melhora das células brancas, né? Então, vão atuar como anticorpos, só que o que a gente precisa saber? Que a absorção intestinal de vitamina C, ela não vai suportar, muitas vezes, né, 1 grama igual o pessoal acaba fazendo, porque eu falo que é fazer xixi caro. Porque a absorção intestinal de vitamina C, ela suporta uma capacidade, uma quantidade. Se a gente for pensar em suplementação, no máximo 300 miligramas é o que eu indico. Não adianta me tomar 1 grama de Cebion, porque o resto vai jogar fora. E aí tu vai ter mais trabalho do rim excretar. Então a gente precisa ser consciente nisso. Muitas vezes o próprio alimento vai ser fantástico. E eu muitas vezes prefiro o alimento porque ele age em sinergia com as outras vitaminas, com as fibras. Então ele é fantástico, ele melhora o intestino e ele te traz vitamina. Então vamos pensar no limão.
né? Que é uma fruta barata, que todo mundo tem. É um alimento com um potencial antioxidante, né? Ele tem limoneno, que é um antioxidante na composição, ele tem a vitamina C, ele regula o pH sanguíneo. Então, a gente estar fazendo um shotzinho de limão todas as manhãs é excelente para dar um up nessa imunidade. Muitas vezes, quando eu já tiver numa crise viral, eu vou ter que fazer uma dose muito maior de limão por dia. Mas se eu não, eu tô bem até então, né? Tô ali, tô sobrevivendo. E eu quero pensar que eu tô num período, né, que eu tenho mais tendência a pegar infecções virais, um limãozinho toda manhã vai favorecer. É claro que a gente tem que observar cada paciente, né, gente? Eu sempre digo, não tem fórmula de bolo. Então, um paciente que às vezes tem uma acidez excessiva, tem uma gastrite, a gente avalia muito bem e indica. Mas se você não tem nenhuma dessas condições e passa bem tomando limão, é muito legal fazer um shot. Pensar em associar muitas vezes um própolis que age de uma forma maravilhosa na imunidade. Eu gosto muito do própolis, né? Tem gente que não gosta do sabor, né? Porque ele acaba sendo, né, um pouquinho amarguinho. Mas isso é até importante para a limpeza das papilas pela manhã, né? E a gente pensar, né, na questão também, muitas vezes, do açafrão da terra, né? Que é um ativo ali que nos ajuda muito na questão de inflamação. Então, a gente associar um açafrãozinho da terra toda manhã, porque nem sempre a gente vai fazer um arroz com açafrão ou a gente vai estar comendo ele, né? Muitas vezes as pessoas comem fora de casa e não têm acesso. Então, se a gente for pensar, o shot para imunidade de limão, açafrão e própolis, ele é extremamente poderoso para a melhora dessas pessoas que acabam apresentando esses sintomas. O açafrão da terra não vai ser indicado para gestantes, tá? É bem importante a gente, né, esclarecer isso. Mas o própolis, da forma aquosa, pode ser utilizado por gestantes também, tá? Então, eu gosto muito dessa combinação, eu utilizo essa combinação e realmente eu vejo que quando eu dou aquela esquecida e fico um tempo sem, né, o organismo ele já fica, parece que a garganta já arranha. Aí eu volto a tomar, é uma beleza. Então, é muito importante a gente ter esses nutrientes ali de forma ativa. A vitamina E também é muito importante, né? Então, a gente tem a vitamina E presente aí no abacate, nas gorduras vegetais, no azeite de oliva, nas castanhas, né? A vitamina E é um antioxidante poderosíssimo para o fortalecimento da imunidade. Então, a gente, né, tem que aproveitar. Agora tem muita oferta de abacate, né? A gente vê com um preço mais acessível. Fazer o consumo de abacate ou numa vitamina, ou ali no pãozinho, né, mais salgado. Enfim, é um alimento poderosíssimo para a gente estar incluindo na nossa alimentação. O zinco também, né? É um mineral importantíssimo que vai fazer regulação de imunidade, que a gente precisa estar atento, porque pacientes, muitas vezes, que têm essa incapacidade digestiva que a gente acabou comentando, né? Que tem geralmente SIBO, possivelmente vão ter carência de zinco. Né? Então afeta aí nessa questão da imunidade também. As proteínas são fundamentais. Às vezes a gente foca em nutrientes, mas assim, o consumo proteico da população geralmente ele é baixo. As pessoas tendem a comer mais carboidrato, é mais fácil, mulheres principalmente, porque acaba que é mais prático, não precisa mastigar tanto, né? As mulheres, a gente sempre tem que ficar pegando no pé para comer direito proteína. E as proteínas, eu sempre falo, elas são os tijolinhos para a construção da nossa imunidade. Né? Então a gente precisa ter um consumo correto de proteína. E aí, quando eu falo em proteína, eu tô falando das proteínas animais, então frango, peixe, carne, ovos, né? A gente tem as proteínas vegetais também presentes ali no feijão, na lentilha, nas castanhas, nas sementes, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio desses alimentos, né? Para realmente ter um fortalecimento da imunidade. O ômega 3, que é uma gordura também, né, insaturada e uma gordura que o nosso corpo não produz, a gente precisa consumir de forma exógena. Então, a gente precisa ir nas fontes, a gente tem nas fontes animais ali através dos peixes, né? Que até a gente acaba tendo, tá numa região que tem muito peixe, mas a gente vive nesse dilema de tempo para preparar, muitas vezes, né? Ou a forma. Porque os peixes mais ricos em ômega 3, a gente teria ali a sardinha, a gente teria o atum, o salmão de cativeiro, né? Agora é época de tainha. Vamos se abastecer de tainha toda semana para a gente garantir a dose de ômega 3, né? Só que, claro, às vezes para uma pessoa que tá com essa indigestibilidade, a tainha, ela, nossa, você come, você já regurgita. Aquela pessoa que toma o suplemento de ômega 3 e aquilo já volta, porque realmente a digestão está muito ruim. Então, muitas vezes, né, fazer a utilização de cápsulas gastroresistentes, enfim, ver como que a pessoa ali, né, vai se beneficiar melhor dessa forma.
mas é uma gordura que tem uma ação importantíssima na melhora da imunidade, né? O ômega 3, então, é bem importante que a gente consuma na forma com EPA e DHA, né? Não fazer os suplementos isolados, vai ter uma ação muito melhor. E aí, todos os carotenoides e flavonoides também. A gente sabe, né, que são substâncias presentes na cor das frutas. Então, os carotenoides mais nos alaranjados. Então, a gente tem mamão, manga, cenoura, abóbora, né? Os flavonoides estão presentes ali. A gente tem na maçã, a gente tem na uva, né? A gente tem nas frutas roxas, a gente tem, né, a presença também muito ali nas frutas agora da estação, que tem bastante vitamina C também, como a tangerina, a pocã, bergamota. Então, assim, o alimento, ele nos traz muito mais benefícios, né? Eu vejo assim, do que um suplemento isolado. O suplemento eu gosto muito, eu sou fã de utilizar e eu utilizo sempre. Mas se não tiver a base alimentar boa, ele pouco vai fazer efeito, né? Porque é aquilo que eu falei, a casa precisa estar limpa, precisa estar funcionante. Então, esses nutrientes eu considero muito importantes, né? Para a gente fazer realmente uma melhora da imunidade nesse paciente. E o que você vê, Lari, na tua prática? O que tu gosta de utilizar em relação aos suplementos? E fala também um pouquinho sobre as formas de uso que você acaba indicando, que a gente sabe que muitas vezes a suplementação via oral não vai ser indicada para todo mundo por essas questões digestivas que a gente falou. Aquela pessoa está com incapacidade, aquele intestino não absorve bem. Então fala aqui, traz um pouquinho pra gente sobre isso, né? Sobre esses nutrientes importantes e a forma que você indicaria, né, dessa pessoa estar fazendo essa reposição. Então, Mário, um ponto que você abordou que é bem interessante, assim, com o suplemento a gente pode até intoxicar uma pessoa, com o alimento não. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em suplemento da imunidade, a gente vai falar de todos esses minerais, nutrientes que você comentou. Né? E quando a gente traz a parte dos macronutrientes, você comentou ali da proteína, existem alguns aminoácidos que a gente produz e outros que a gente precisa realmente consumir na própria dieta. Né? Um muito comum é a glutamina, quando a gente fala de saúde intestinal, né? E a glutamina a gente consegue produzir. Mas o que acontece? Muitas vezes não é uma quantidade suficiente, por isso que a gente recorre, por exemplo, ao uso de alimentos que tenham uma maior concentração ou realmente uma parte suplementar. E eu sempre falo que o suplemento, ele é um complementar ao que a gente come. Né? Então, a gente não pode substituir uma cápsula, ou seja, a comida pela cápsula, não existe. A gente tem que comer todos os dias, enfim. Mas a parte de suplementação, Mari, você comentou do ômega 3. Não tem como a gente comer uma quantidade absurda, né, de taí, enfim, salmão, porque a gente não vai conseguir bater realmente ali o necessário. Então, muitas vezes, a parte da suplementação com ômega 3 é fundamental. E eu sempre falo que tem uma forma de tomar, né? Seja o paciente que tem uma resistência ou não, a uma regurgitação ao gostozinho ali, porque realmente é um pouco mais forte, a gente sempre recomenda a cápsula gastro-resistente e junto com comida, porque a absorção é um pouquinho melhor. Assim como a vitamina D, que você comentou, que muitas vezes, pela própria comida, a gente não vai conseguir bater a nossa meta, né? É fundamental. Então, assim, a cápsula da vitamina D, a gente solicita, indica que o paciente faça ingesta junto com comida também. Um outro mineral que você bem falou foi o zinco, né? O zinco, ele é fundamental para a nossa barreira gastrointestinal, e quando a gente fala de zinco, a gente tem um estímulo ali celular, da troca celular que a gente tinha comentado. Então, quanto mais rápida a nossa troca celular, mais suplementos a gente vai precisar, mais minerais que a gente vai precisar, porque a nossa demanda está muito alta quando a gente está combatendo ali um alergeno, ou enfim, a gente está passando por um processo inflamatório infeccioso. Então, óbvio que a nossa demanda vai aumentar. Então, muitas vezes o uso do zinco, por exemplo, é fundamental, né? Obviamente a gente está pensando primeiro nos alimentos, que você citou perfeitamente todos eles, mas muitas vezes a gente faz uso da cápsula de zinco, mas tem duas observações que eu faço com o zinco. O zinco, primeiro, em dose muito alta, não é legal, né? Porque ele produz um desconforto gástrico, produz uma epigastralgia e o paciente não tolera. Então, às vezes, o zinco em uso fracionado de 15, 20 miligramas é mais fácil o paciente tolerar. Porque quando a gente fala na troca celular, o zinco é muito importante. Quando a gente fala na produção de muco para o tubo digestivo, o zinco também é bem fundamental. O muco nada mais é do que uma barreira ali para esse combate aos alergenos que a gente fala. Então, é bem importante. Voltando ali, um outro aminoácido bem essencial que a gente já tinha comentado também é o triptofano, né? Então, mais uma vez, né, o triptofano, muitas vezes quando a gente fala também da saúde ali, intestinal e nossa saúde
do sistema nervoso central é fundamental também quando a gente pensa ali no controle da imunidade. Então, assim, são essas substâncias que a gente tem que fazer uso e procurar fazer principalmente como alimento. E sabendo quais alimentos eu consigo utilizar para reverter na nossa absorção, melhor. E suplementar o que é necessário, principalmente vitamina D, ômega 3, né? Enfim, quando necessário ali o zinco. Mas muitas vezes, Mari, eu não consigo fazer uso do alimento porque o tubo digestivo está muito ruim ou o trânsito gastrointestinal está mais lentificado. Então, muitas vezes a gente usa como alternativas, né, a via endovenosa ou intramuscular. Né? Então, a gente sempre fala que a gente tem que pensar o que seria melhor para o paciente naquele momento. A via oral é a nossa forma mais fisiológica. Então, se o paciente consegue comer, consegue ingerir, consegue digerir, consegue mastigar bem, perfeito, né? E a gente usaria realmente como segunda opção cápsulas e suplementos via oral, seja ele cápsula, seja ele no sublingual, não importa, né? Então, são vias acessórias. Mas eu tenho muitos pacientes que eles não conseguem digerir, não conseguem ingerir, ou a absorção dele é muito lenta. Enquanto eu estou fazendo um tratamento coadjuvante, muitas vezes eu tenho que usar como uma via acessória, a via endovenosa, a via intramuscular. E eu sempre falo que a diferença é em relação à absorção. Então, quando a gente tem a absorção via oral, que ela é mais ou menos por volta de 30%, quando a gente faz uma aplicação endovenosa, no soro, por exemplo, a absorção é de 100%, né, Mari? Então, muitas vezes, quando eu tenho um paciente que está, por exemplo, com o fígado muito inflamado, enfim, esteatose hepática, por exemplo, muitas vezes tudo que eu dou para ele via oral, inclusive uma medicação, eu passo pelo fígado, né? Então ele é um pouquinho mais prejudicado. Em compensação, se eu faço uma via acessória ali no endovenoso, o paciente consegue absorver muito bem, 100%, e eu faço a primeira passagem hepática, eu não preciso passar pelo fígado para ele poder absorver. Né? Então, por isso que é uma via acessória no próprio tratamento do paciente, seja para melhora de imunidade ou qualquer outro objetivo, mas trazendo para melhora gastrointestinal, frente a uma melhora adaptativa interessante, a gente tem o soro e a gente tem a via intramuscular como complementar. A vitamina D, por exemplo, via oral, muitos pacientes não conseguem absorver, então a gente faz o uso intramuscular, né? A gente tem um limite ali por glúteo, por exemplo, de 5 ml, então até 5 ml a gente consegue fazer uma aplicação no glúteo. Mas às vezes a gente não precisa, né? Se o paciente absorve com cápsula via oral, perfeito, maravilhoso. A gente só tem que recomendar que geralmente ali as cápsulas oleosas que sejam feitas com comida, porque a gente consegue absorver um pouquinho melhor, né? A gente utiliza a via endovenosa, a via intramuscular como um acessório, quando o paciente não consegue absorver, e uma forma também de otimizar o tratamento quando a gente já tentou o via oral e teve uma falha terapêutica, né? Então, nada na vida é fechado, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, como você comentou, e olhando todos os aspectos. Mas a gente consegue direcionar a parte da imunidade também nessas outras vias, né, Mari? Sim, com certeza. E é bem isso. Acho que muitas vezes esse paciente que vai estar com essas ites de repetição, que vai estar um paciente realmente ali que precisa de um suporte de vitaminas, essa suplementação via oral, ela não vai acontecer de forma efetiva, né? E às vezes eu tô com o paciente com muita flatulência também, a gama de alimentos também muitas vezes não vai conseguir ser tão variada. Então eu gosto muito, né, de indicar esse tipo, né, de tratamento, claro, né? Então sempre, como eu sou nutricionista, eu não faço esse tipo de reposição, eu sempre indico para uma médica, como a doutora Larissa, para ela estar fazendo, né, muitas vezes tirando aquele paciente daquele estado, porque às vezes o paciente ele já fica tão cansado, já passou por vários médicos, já passou por vários tratamentos e muitas vezes, né, de via muito medicamentosa, antibiótico de repetição, antifúngico de repetição e nada funciona e nada melhora. Então, assim, a gente explica que a luz no fim do túnel ela é um pouco diferenciada, não é apenas uma cápsula, um remédio que você vai tomar e vai ficar bem, mas um conjunto de processos, né? Voltados à parte alimentar para a gente conseguir recuperar toda a capacidade digestiva, acidez gástrica desse paciente, o funcionamento intestinal. E aí, muitas vezes, para tirar aquele paciente daquele estado de cansaço, de estafa, de não conseguir muitas vezes levantar para trabalhar e fazer suas atividades básicas, né? A reposição endovenosa, ela vem como um combo perfeito ali, né? Para fazer esse ajuste. Gosto muito também nesse paciente, né, que muitas vezes tem a tal da pressa para engravidar, porque a gente sabe que muitos estão nas tentativas, mas assim, querem para agora. Então, muitas vezes, a gente sabe que não vai ter tempo hábil, a gente sempre preconiza um tempo maior, a gente precisa preparar esse organismo. Mas, muitas vezes, para aquele casal, né, eu acho que esse tipo de reposição, dependendo do nutriente, ele vai ser muito interessante, porque vai trazer uma grande melhora, né, para esse tipo de paciente. Você também observa isso, Lari?
Eu observo, Mari, que acho que todo paciente quer tudo para ontem, né? E tá tudo certo, né? Mas muitas vezes a gente avalia realmente a necessidade disso. E, por exemplo, mulheres que estão no processo, enfim, de gestação, têm um desejo, são tentantes, que a gente fala, que já tem uma idade mais avançada, nós também temos pressa, né? Então, deixa o corpo... Não. Às vezes, hoje em dia a gente tem tanta tecnologia, Mari, que a gente consegue usar ao nosso favor, e por que muitas vezes a gente tem que esperar então, assim, eu acho que todo o contexto tem que ser avaliado. Então, muitas vezes, quando o paciente, enfim, não tem muito tempo, quer otimizar, ou a gente percebe que a gente já não pode mais esperar tanto, porque imagina, se eu tenho 40 dias para o tubo digestivo começar a funcionar, eu tenho que esperar 40 dias para começar a atuar? Não, né? Então, assim, muitas vezes a gente recorre às outras vias, digamos, acessórias, para tentar otimizar. Uma coisa bem interessante também, Mari, hoje em dia falando de imunidade, a gente recorre muito ao uso de vacinas à base de beta-glucana. É uma forma de nós treinarmos o nosso exército, né, ali para combater um possível alergeno. Então, por exemplo, se a gente já sabe muitas vezes que o paciente tem ites de repetição, sinusite, rinite, aquelas outras coisas, a gente já começa a tratar, obviamente, antes do processo ali, antes do inverno, né? Então, a gente já consegue, hoje em dia, fazer uso das vacinas para treinar o nosso exército para poder combater a uma possível infecção que já vem per se durante o inverno, com piora no inverno. E eu falo da vacina porque a gente também usa a via subcutânea, ou seja, ela também é uma aplicação. Então, eu não preciso de um tubo digestivo funcionando 100%, porque não vai passar pelo tubo digestivo, né? E a aplicação é um pequenininho, né? Não dói, não tem desconforto, mas eu falo que é uma forma de treinar o nosso sistema de defesa também, né, Mari? Por exemplo, hoje em dia a gente faz tratamento com vacinas. Obviamente, nada com vacina é imediato, a gente precisa treinar o nosso exército, então, geralmente, aplicações de vacinas para uma patologia, por exemplo, relacionada ali, vamos supor, você comentou candidíase de repetição, infecção de urina de repetição, a gente faz aplicações a cada 2 meses num tratamento de 2 anos. Porque nada no sistema de defesa muitas vezes é imediato, apesar de que adoraria que fosse, mas não é, né, Mari? A gente tem um tempo de treinamento do nosso exército para poder combater o alergeno, né? Então, assim, a gente treina esse paciente durante 2 anos e, obviamente, ele vai melhorando no início, né? Mas eu tenho uma finalização do tratamento depois de um período relativamente longo. Mas nesse início, claro que o paciente já vai melhorando, né, Mari? Claro que o sistema de defesa dele já vai estar bem treinado. E uma das coisas bem interessantes que eu avalio na aplicação do soro, por exemplo, quando a gente fala muitas vezes ali do sistema digestivo, da glutamina. Né? Hoje em dia, para eu ativar, por exemplo, um antioxidante muito potente, que é a glutationa, um dos principais substratos é a glutamina. E hoje em dia, por exemplo, a gente já tem a glutamina para fazer endovenosa, por exemplo, ou já tem a glutationa pronta, que eu posso fazer no soro. Né? Então, mais uma vez, enquanto o sistema digestivo desse paciente está sendo renovado nesses 40 dias, por exemplo, eu já vou combatendo de uma outra forma, né? Eu vou pegando todas as portas de entrada do paciente, né, e vou usando a nosso favor. Porque aí a gente já tem um tempo hábil de tratamento e, consequentemente, um treinamento mais efetivo, muitas vezes, Mari. Perfeito. E só lembrando, né, pessoal, a gente está falando muito aqui também sobre a questão do adulto. Na criança, a gente precisa entender que ainda essa imunidade adquirida, ela está se formando. Então, aquele desespero das mães, né, em relação mas meu filho, tipo, vive ficando doente. Claro que depende do tempo da doença. Ele pegar as infecções virais porque ele vai para a creche, para a escola, é ok, é normal, é comum, ele vai pegar. Agora, se ele está levando muito tempo para melhora, se também existe a medicação errada, que é passada muitas vezes nessa fase, né? Ele está com uma infecção viral e aí se toma um antibiótico, sendo que é um vírus que ele está ali, né, tentando combater. Ou aquela febre que não é manejada de forma adequada, que é um ponto também que tem bastante caminho para a gente falar. Então, na criança, o que a gente tem que pensar? Alimentação limpa para essa criança, tá? O que é alimentação limpa? É comida de verdade, né? Então, é arroz, é feijão, é carninha. Se ele toma leite e passa bem, é leite. Se ele não toma, enfim, a gente capricha aí nas fontes mais vegetais, né? A gente pensar nesse contexto, frutas, verduras, para essa criança, para ela estar se nutrindo de forma adequada. Criança que come assim, e criança que pega sol e se expõe, né, à areia, à terra, enfim, tem essa questão da imunidade vinda desses fatores exógenos, é uma criança que se recupera muito bem e quase não fica doente com essa questão. Só que a gente tem que entender que no mundo de hoje quase ninguém muito se expõe à terra e areia, porque tá todo mundo meio que dentro de apartamento ou de casa, não tem tanto esse contato. Então a gente precisa reforçar na alimentação,
verificar como estão os exames, né, dessas crianças. Se realmente ela está com nutrientes mais baixos, a gente tem que pensar primeiro em fortalecer pela dieta e depois ver uma via de suplementação ali para ela, né? Cuidar desse intestino, ver se esse intestino funciona de forma correta. Mas tem várias estratégias, tipo que a gente gosta de utilizar no início, por exemplo, começou a arranhar a garganta da criança. Eu gosto muito do uso do caloba, eu gosto muito do uso do própolis, eu gosto muito do uso das homeopatias corizales, já para melhorar essa fluidez. Então, assim, tem várias estratégias, mas não tem uma receita de bolo igual para todo mundo. É isso que eu gosto de falar. E aí, para a gente ir finalizando a nossa live, eu acho que é muito importante a gente deixar essa mensagem que o processo de construção da imunidade é um processo multifatorial que envolve, né, a parte alimentar bem ali, né, bem feita, né, como básico que precisa ser feito, né, e existem outros fatores também que influenciam, né? Então, acho que a prática de atividade física, já tem vários estudos que mostram, né, que ela aumenta, sim, a resistência daquele organismo, a resistência à imunidade. A exposição solar, né, que a gente vai acabar aumentando ali nossas taxas de vitamina D. Então, é extremamente importante a exposição sem o protetor solar, porque é isso, eu tenho protetor, eu não vou estar ativando a minha vitamina D. Então, a gente precisa ter esse contato também, né, com esse sol. E na alimentação, né, eu vou deixar aqui 3 alimentos que são poderosos e que você pode inserir ali na sua dieta para estar melhorando a sua imunidade, tá? Então, o primeiro deles que eu acho sensacional e eu gosto muito é o limão. Tá? Então, um limãozinho por dia é essencial você estar consumindo para dar um up na sua imunidade, para fortalecer sua dose de vitamina C, porque eu sei que nessa vida corrida, às vezes, até esquece de comer fruta. Então, se pelo menos fez um limãozinho por dia, já vai ajudar bastante, tá? Outro alimento que eu considero que é poderosíssimo também é o fígado bovino, tá? É um alimento que as pessoas quase não consomem, as vísceras, né? Então, fígado, coração, são alimentos riquíssimos em ferro, em vitamina A, em fatores que melhoram a imunidade. Então, assim, se para algumas pessoas o fígado for muito difícil, eu oriento o coração de galinha. Precisa ser todo dia? Não precisa. Se você consumir uma vez na semana, já tá ótimo para aumentar seus estoques de ferro de forma natural, seus estoques de zinco, seus estoques de vitamina A e fortalecer esse sistema imunológico, tá? E o outro alimento também, que seria o terceiro alimento para aumentar a imunidade, é o abacate, tá? Fonte de vitamina E, fonte de gordura boa, fonte de glutationa, que vai dar esse suporte para o fígado e aumenta a imunidade. Então, o abacate também, se fazer um consumo ali de 3 a 4 vezes na semana, que é um consumo super possível de fazer, vai estar auxiliando para que você fique mais fortalecido contra essas infecções virais. E como eu falei, não quer dizer que você não vai pegar, mas quer dizer que você vai passar de uma forma totalmente diferente. Talvez aquela garganta arranhe e você se alimentando bem e fazendo tudo certinho, aquilo não vai para frente, né? O teu corpo já consegue combater aquele vírus e você passa bem por esse período aí de inverno, que é o período que mais nos deixa de cabelo em pé. E Lari, deixa pra gente também, né, uma mensagem em relação a essa questão de imunidade, uma orientação que pode trazer uma ajuda aí para o pessoal que está nos vendo. Complementar o que você comentou, Mari, eu acho que a hidratação também é uma coisa bem interessante, Show. né? Essa melhora celular e melhora da digestão também. Obviamente, nunca associar água com comida, né? Que a gente sempre fala que a comida é comida, água é água. Elas não podem estar em conjunto, que dificulta a digestão. Tá? Então, eu acho que a hidratação é uma coisa fundamental, que durante o inverno a gente não sente sede, mas a gente não tem que esperar a sede para tomar água, né? Então, a água é fundamental nesse processo. E fazer uma observação, às vezes a gente fala que o uso de alguns suplementos nesse processo de combate a infecções é interessante, sim, mas alguns suplementos não podem ser usados, por isso que a gente recorre à parte alimentar. Por exemplo, o ferro bioral, ele não pode ser usado no processo de infecção, né? Então, bem como você comentou ali, as vísceras eu não intoxico o paciente e é uma fonte natural de ferro. Já que eu não consigo dar em forma de suplemento no paciente que está com uma infecção, eu consigo dar esse tipo de alimento. Então, é uma forma bem interessante, porque nem tudo que é suplemento ele é importante e ele é necessário durante o processo infeccioso. Alguns eu não posso dar. Com certeza. Então, tem que ter esse adendo também, esse cuidado. E alguns, você deve dar um pouquinho mais disso do que eu, mas algumas mães ficam um pouquinho desesperadas com o processo febril da criança, né?
Lembrando que a febre é algo natural, é algo que o seu corpo, o corpo da criança está produzindo como células de defesas para aumentar a capacidade das enzimas de combater aquela infecção, né, Mari? Então, por exemplo, as mães já ficam desesperadas quando o paciente está febril, 37,5, 37,5 não é febre, 37,7 daí para cima sim é febre. Mas se eu vou lá e dou um antitérmico para o paciente, para a criança, por exemplo, eu já vou reduzir muito as células de defesas dele, né? Então, geralmente quando o paciente, principalmente o paciente pediátrico, que a gente está melhorando ali esse sistema de defesa, se a gente já dá um antitérmico para ele, Mari, eu diminuo a nossa capacidade de combater um alergeno ou um bicho, por exemplo, e muitas vezes. Então, a febre é um processo que, graças a Deus, é o nosso sistema de alerta, né? Não quer dizer que eu tenho que dar um antitérmico para o paciente, até porque, digamos, acho que hoje em dia 80% das nossas doenças, principalmente nessa época do ano, Mari, não são bacterianas, são virais. Sim. Então, por que eu vou dar um antibiótico para uma criança se ela começou com um processo febril hoje, né? Deixa o corpo agir um pouquinho e se não passou, dei um banho, fiz uma compressa na testa, não melhorou, sim, eu posso dar um antitérmico, eu também não vou deixar a criança apelando, né? Mas, assim, é que a gente tem que ter algum senso de urgência e de importância sobre em que momento eu tenho que dar medicação para a criança, em que momento eu tenho que tratar, e sempre antibiótico. Lembrando que quando eu dou antibiótico para a criança ou para o adulto, eu faço uma seletividade de bactérias, inclusive as bactérias boas. Que muitas vezes a gente demora tanto, né, Mari, para recuperar, daí eu vou lá, em 3 dias eu já destruo toda a nossa flora bacteriana. Então, assim, lembrar que nem tudo é antibiótico. Apesar de ser médica, enfim, pra gente é muito fácil dar antibiótico, mas assim, nesse período do ano, Mari, assim, 80% das doenças são virais. Não tem por que usar um antibiótico, porque aí eu vou selecionar muito ali as bactérias, né? Eu vou prejudicar muito o nosso sistema digestivo e depois para eu recuperar, Mari, daí já bota 40 dias, né? Que não é fácil. E ninguém então, faz, na verdade. A gente sabe que tem que recuperar, mas se for pegar um paciente que muitas vezes, vai lá, leva o filhinho lá no posto de saúde, e aí é levar para ganhar um antibiótico de receita, eu sempre falo isso, claro. Né? Então, assim, os meus eu nunca levo, os meus eu conduzo a febre, os meus eu sei que pelo menos 3 dias de febre é ok. Depois a gente começa a ver, opa, passou? Ainda se vai pro quarto, eu fico analisando. E, assim, eu nem tenho um antitérmico em casa quase, porque é aquela questão, você tem que estar segura e você tem que, né, as mães têm esse medo e acham que a convulsão febril, né, ela é a mesma coisa que uma convulsão e a gente sabe que é totalmente diferente, né? Mas enfim, vai para outro âmbito, uma outra conversa que agora a gente nem vai entrar nesse assunto, mas talvez a gente possa até fazer uma live sobre isso, sobre essa questão de febre. Mas é isso, como você mesma falou, é observar também aquela criança, muitas vezes ela tá com febre ativa, né? Ou às vezes não, ela tá com febre, mas ela dorme, ela precisa de repouso, enfim, observar e hidratar sempre. Comer ela não vai comer, gente. Então não crie expectativa de fazer um monte de coisa, ela não vai comer. Você come quando você tá doente? Você não come. Então como que você quer que a criança coma? Ela tem a reserva dela, fiquem tranquilos, né? Então hidratação, sucos, essas coisas super ok, né? Mas, a criança não comeu o prato do almoço, mas não vai comer mesmo. Às vezes ela tá com dor na boca, às vezes é dorzinha na barriga, é dor no corpo inteiro. Então é mais isso, entender que é um período também, são alguns diazinhos, não é a vida inteira sem comer. Então, mas eu sei que desespera quando a gente passa por essas situações, né? A gente também fica assim, né? Ai, meu Deus, quer que logo a criança melhore. Mas esse processo eu acho que é super importante, como você muito falou, a hidratação, a boa alimentação, esse cuidado ali, se ela está tomando uma suplementação de ferro, tira quando já começou a ficar com esse quadro, porque realmente, né, esse ferro ele vai piorar esse sistema, ele aumenta o estresse oxidativo, então não é interessante, aumenta a inflamação, né? E eu acho que é esse conjunto, né? E a gente realmente identificar no paciente o que está levando ele a ter essa imunidade baixa sempre. Esse é o grande ponto. Eu acho que é a ideia que a gente quis trazer aqui nessa live, porque como a gente falou, não tem fórmula de bolo para, né, eu dizer, não, vai comer isso que isso vai aumentar. Cada pessoa vai ter, né, a sua indicação ali. Eu falei dos 3 alimentos que são importantes, as rotinas básicas de saúde, né? E aí acrescentaria o sono também, né, Lari? O sono é fundamental. É a nossa forma de
recuperar, né, Mari? Assim, se a gente tá cansado, tá indisposto, ou tá com preguiça, né? O sono vem aí para botar, resetar tudo, né? Então, assim, é bem fundamental que, assim, ó, tá com sono, não vai comer, tá com sono, dorme. Escuta o corpo, né? Primeiro Só dorme, dorme. escuta, dá um descanso, né? Vê se tudo isso não vai melhorar. E muitas vezes, Mari, já melhora, assim, uma boa parte das vezes, só com esse descanso, né? Com certeza. Lari, eu gostaria de te agradecer mais uma vez, né, por ter participado dessa live. Nossas suas contribuições foram importantíssimas, né, para esclarecer um pouco mais sobre esse tema de imunidade que deixa todo mundo de cabelo em pé. Então, às vezes, quem chegou aqui no final da live, que pegou só um pedacinho, a gente vai deixar essa live salva no nosso perfil, né? Então, quem tiver dúvidas pode acessar, pode mandar para as mamães, para as pessoas que estão com dificuldades em relação à imunidade, para entender esse contexto. Entendendo esse contexto, a gente já consegue direcionar muito a forma de tratamento, né? Então, isso é bem importante. Então, obrigada, Lari, pela tua participação. Maria, é um prazer sempre, tá? E, gente, vamos encerrar então a nossa live. Ela vai ficar salva ali no nosso perfil. E confiram, deem uma olhadinha, enviem, né, para as pessoas que vocês conhecem e que estão passando por essa dificuldade, tá certo? Um beijo e até a próxima quarta. Tchau!